Está entrando no ar. A paz do Senhor, queridos, graças a Deus, mais um dia que assim o Senhor nos proporciona para estarmos aqui na Escola de Discípulos. Um programa esse dirigido pela Igreja Pentecostal Missionária. Eu sou o pastor Jonas Carvalho e quero desde já dar boas-vindas a você, nosso aluno, nessa Escola de Discípulos, para mais um dia aprendermos assim a palavra do Senhor nosso Deus. Graças a Deus que você chegou até aqui, as nossas redes sociais, para assim aprender da parte do nosso Deus. Quero convidar você a, antes de terminar esse vídeo, deixar já o seu compartilhar ali, dar o seu like aí no nosso vídeo, assim você também está ajudando para que o reino de Deus possa ir muito mais além do que a gente possa imaginar. Compartilhe coisas boas, compartilhe coisas do céu para ganhar muitas almas para o reino de Deus. Amém? Nesse domingo nós vamos para a nossa lição de classe nesta noite, lição de número 4. O assunto é a iluminação espiritual do crente. O textual está em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 17. E diz assim, hein? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vaze em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Glória a Deus. Você aí que está talvez pensando como fazer, creia que você tem uma iluminação espiritual. É importante que você fique atento a essa lição de hoje, em nome de Jesus. A nossa leitura diária, para quem ainda não tem o costume, todos os dias da semana você tem aí lições de leitura, para você estar habituado aí com o tema da nossa lição, para no domingo você estar mais por dentro do assunto. E a nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo de número 1, verso de número 15 ao verso 23, que diz assim: Pelo que ouvindo eu, também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado aos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou também as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Glória a Deus! Nosso objetivo geral dessa lição de hoje é esclarecer a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Olha que bênção! A carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, foi para que possamos entender o poder da grandeza de Deus e saber que nós somos iluminados espiritualmente pelo nosso Senhor Jesus. Amém? O nosso primeiro assunto, nossa primeira introdução da nossa lição, diz que a esperança da vocação e as riquezas da glória. Vamos para a nossa Bíblia, lá no livro de Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 16. Diz assim: Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós das minhas orações. Primeira coisa que nos faz ser iluminados através da graça de Deus, que é ação de graça e intercessão. O apóstolo Paulo ele ensina aos irmãos em Efésios a sempre render ação de graça e sempre interceder uns pelos outros.
É importante, em meio ao dia que vivemos hoje, com tantas coisas acontecendo, que possamos ter ações de graça, ser gratos a Deus. Porque em tudo Deus está nos provando e em tudo Deus está nos ensinando. E quando eu tenho um coração grato a Deus, é sinal de que eu sei receber de Deus. Nem sempre toda tempestade que vem significa que ela não vai passar. Ela vai passar. E quando ela passar, a bonança vai chegar. E Deus assim estará no meio para nos ajudar. Por isso o apóstolo Paulo escreve: é necessário que vocês tenham ações de graça e que intercedam uns pelos outros. E o que nós vemos nos dias atuais é que são poucas as pessoas que levam essa intercessão de orar uns pelos outros. Jesus diz: orai uns pelos outros, amai o teu próximo. Mas hoje não é bem assim. O que acontece hoje é que as pessoas elas não oram pelos outros, elas falam mal dos outros, elas criticam os outros, elas têm ações para deturpar ou derrubar os outros, mas interceder não existe. A Bíblia diz que quando está caído, o outro tem que ajudar a levantar. Mas hoje não é isso que acontece. Quando um cai, termina de deixar mais no chão ou termina de matar, para morrer logo de vez. E a Bíblia não nos ensina isso. O apóstolo Paulo diz: olha, sejam gratos, com ações de graça e com intercessão. Porque tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito, ele intercede para que seja concedido aos seus leitores no livro de Efésios o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Paulo entendia que não era simples as pessoas entenderem a grandeza do que Deus faz na vida das pessoas. É tão difícil muitas vezes nós entendermos o trabalhar de Deus na nossa vida. E é necessário que o próprio Deus nos ensine. É necessário que o Espírito Santo interceda por nós. Porque as coisas vão acontecendo ao nosso redor, as dificuldades, as afrontas, as tribulações. E o que é que nós fazemos? Nós queremos correr. Nós queremos abandonar a Deus. Porque nós achamos que não iremos compreender. Mas o Espírito Santo, ele coloca entendimento, compreensão na nossa mente para que possamos entender qual boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Glória a Deus. As riquezas da glória da sua herança, dentro desse versículo. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, como perdão dos pecados, adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Então, as riquezas e a glória da sua herança que Deus tem para aqueles que são fiéis, porque são as bênçãos espirituais que nós já recebemos junto com elas o perdão, a reconciliação, a adoção e as bênçãos que vão nos seguindo quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, as riquezas da glória da sua herança já nos acompanham quando aceitamos ao nosso Jesus e reconhecemos os nossos erros, principalmente perdão dos pecados. Isso é a maior riqueza que o homem pode receber, é ser perdoado dos seus pecados. É saber que um dia Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, Ele perdoou, e perdoou você e nos seus filhos eternos, filhos da luz, com direito a uma grande herança do céu. Olha que bênção, olha que alegria é ter essa espiritualidade com o nosso Deus. Glória a Jesus. Ainda assim, nós vamos seguindo. Sobre excelente grandeza e força do poder divino. A sobreexcelente grandeza do seu poder, o apóstolo Paulo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego uperbalô, que na verdade adjetivada significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megatus, que significa grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes
é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Vamos para 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 4. Amém? 2 Pedro, capítulo 1, verso número 4, diz assim: dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Olha que bênção que nós recebemos aí, juntamente com a grandeza do poder de Deus. O apóstolo Paulo escreveu esse versículo dizendo que somente a grandeza e o poder de Deus poderia ser capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Quem convence a gente de que estamos errados? O Espírito Santo. Porque o seu poder e a sua grandeza é a única coisa que é capaz de nos convencer, de nos fazer nos arrependermos de nós mesmos e de praticarmos o que praticávamos. Por isso, o apóstolo Paulo escreve dizendo: só quem é capaz de transformar e realizar o homem, o maior de todos os poderes, está com Deus. E Pedro escreve dizendo aqui que dessa maneira, depois desse poder, depois dessa grandeza de transformação do homem, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. O verso de número 3 diz assim: seu divino poder nos deu de tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do plano conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A certeza da vocação e da eleição. Quando Jesus nos transforma, quando Jesus nos lava, nos limpa com seu grande poder, é esse poder divino que nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Está aqui por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Ou seja, quando eu conheço a Deus, quando eu realmente quero conhecer a Deus, eu começo a receber tudo isso através do seu poder. Conhecer tudo o que eu preciso para sobreviver. Por isso é importante conhecer a Deus. Por isso é importante nascer de novo, para receber bênçãos espirituais, bênçãos iluminadas do próprio Deus sobre a nossa vida. Porque se eu não nasço de novo, se eu não tenho um novo nascimento em Cristo, como eu posso dizer que sou filho de Deus? O próprio Jesus, quando chegou a Nicodemos, ele disse: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Para quê? Para que você possa receber, através desse poder divino que convence o homem, tudo o que você precisa para a sua vida e para praticar o amor, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quem nos chamou? Jesus Cristo. Ele nos chamou, Deus, para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu. Olha que sequência maravilhosa. Eu aceito a Jesus, eu reconheço ele como Senhor da minha vida. Logo, o seu poder, ele me convence de que eu preciso dele, de que eu necessito dele para a vida. Logo em seguida, dessa maneira, ele me chama para a sua própria glória e virtude, e dessa maneira já me entrega coisas grandiosas e preciosas, promessas, porque para que por elas nos tornemos participantes da natureza divina e fugíssemos da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Quando eu tenho Jesus na minha vida, quando eu recebo as bênçãos espirituais, a graça de Deus me basta. E eu fujo da cobiça, da ganância, da vontade de ter. Eu não preciso correr para ser rico. Nada mais preenche em meu vazio a não ser Deus. Porque agora sim, eu aprendi com o próprio Deus a caminhar. E eu recebi dele bênçãos e riquezas espirituais que já preenchem a nossa vida, que nos livra da cobiça, que nos livra de correr atrás de coisas que não nos satisfazem. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E aí o apóstolo continua escrevendo aqui dizendo: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude do conhecimento, ao conhecimento do domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam
inoperantes e improdutivos. Quer ser um crente produtivo? Quer ser um crente operante na casa do Senhor? Está aí o segredo. Está aí o grande segredo. Empenhe-se na fé, na virtude e no conhecimento. Do conhecimento ao domínio próprio. Do domínio próprio à perseverança. E a perseverança à piedade. A piedade à fraternidade. Da fraternidade o amor. Porque se essas qualidades estiverem em nós, crescendo, né, elas impedirão que nós sejamos pessoas improdutivas, pessoas paradas. Por isso é necessário estarmos ligados na videira verdadeira, para que possamos dar frutos dignos de arrependimento, como diz a palavra do Senhor Jesus. Portanto, todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. O apóstolo está dizendo aqui praticamente, olha, você que já aceitou Jesus, você precisa praticar o amor, a fraternidade, amar o próximo, parar de ficar apontando o pecado alheio e esquecer o que você também já fez lá no passado e que hoje você está pleno, salvo, porque Cristo te perdoou e também pode perdoar o outro. Pratique a piedade, o amor ao próximo, a fraternidade, que é o que muitos não estão praticando. São bênçãos espirituais que nós já recebemos, que Deus também tem direito de entregar para outras pessoas que assim precisam. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino de eterno nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Empenhe-se em consolidar o seu chamado. Deus chamou você para quê? Para pregar, para cantar, para orar, para limpar, para zelar, para ficar aí quietinho, mas dando glória a Deus e aleluia. Empenhe-se no seu chamado, na sua eleição. Consolide o que Deus colocou na sua mão, para que você possa agir de forma honesta e não possa tropeçar. E ser abençoado, ricamente provido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso é importante nós conhecermos, como crentes, o que Deus tem para nós. Bênçãos incontáveis, bênçãos grandes, bênçãos maravilhosas. É a nossa iluminação espiritual. Que iluminação é essa? Perseverança, fé, amor, fraternidade, amar o próximo. Já sabendo que nós vamos receber muito mais quando damos para alguém, quando ajudamos alguém, quando levantamos alguém. Essa é a nossa iluminação espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. A iluminação espiritual está na ação de graça, no amor, na fraternidade, no amor ao próximo. Quando eu tenho todas essas coisas, eu sou um crente iluminado espiritualmente, sabendo o meu chamado, cumprindo o meu chamado, sem tropeçar, porque eu estou firmado na rocha que é Cristo. Eu estou sabendo que eu preciso confiar no Senhor Jesus, ser iluminado pelo nosso Deus. Fique nesse domingo com esta aula, com este resumo desta lição. Que Deus possa te abençoar grandemente e seja iluminado espiritualmente pelo Senhor, com amor, com fraternidade, com paz espiritual, com ações de graça, rendendo graças ao Senhor por tudo que está acontecendo na sua vida. É a maior iluminação que podemos ter, agradecer ao Senhor pela prova, pela bonança, pelo ter, pelo não ter. Isso significa dizer que você está sendo iluminado pelo Senhor Jesus. E pode ter certeza que a sua caminhada até o céu vai ser de vitória em vitória, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe, fique com a paz do Senhor Jesus e até o próximo domingo. Amém. Dos
pais recebem um bebezinho, devem sempre dizer palavras de bênção que mostrem aos seus filhos que eles vieram ao mundo para cumprir um lindo propósito. Um lindo propósito, uma missão. O sonho gravado em seu coração pra viver e marcar sua geração. Marcar sua geração? Gostei disso, Ana. Marcar sua geração significa ser diferente, ser corajoso para fazer o que é certo e não simplesmente o que todos fazem. E as pessoas no tempo de Noé faziam muitas coisas erradas? Oh yes, my friend. Faziam tantas coisas erradas que Deus decidiu acabar com tudo. O pecado é terrível. Ele destrói a vida das pessoas. Vocês querem mesmo conhecer esta história? Eu quero, Ana. Vamos lá. Então vamos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Uau!